Sim. O que é esse trabalho, doutor? A ideia desse trabalho, o Kempner foi um médico que ele trabalhava com dietas de arroz para paciente nefropata. Aí, pode baixar um pouquinho, Maurício? Ele fez um trabalho científico, depois a gente mostra as grandezas, de 1 ano com obesos, homens e mulheres, fechados num hotel, recebendo uma dieta fixa, recebendo tratamento psicológico, se exercitando e mantendo o meio ambiente controlado. Caramba, olha a redução de peso dos pacientes, olha lá o tamanho. 1975. Caramba, antigo. Olha o seu barriga, cara. Seu barriga ali, cara. Seu barriga, Acabou com o seu Julião. barriga, Ó, ali você pode ter certeza que o seu Madruga pagou o aluguel, por isso que ele emagreceu. Na época não tinha glifagem, na época não tinha insulina de tratamento, na época não tinha Ozempic, não tinha nada de tratamento farmacológico. E aí, o que ele só fez? trabalhou restrição calórica. Só restrição calórica prolongada. E nem se preocupou em zerar o carbo da pessoa. Na verdade, qual que foi a jogada? Aí que entra a discussão. Ele controlou caloria total e dentro de caloria total ele deu 90% de carboidrato. O quê? Em 1000 calorias. E o cara perdeu esse peso aí, ó. Só dava arroz pro cara. Só dava arroz, tinha um pouco de proteína, mas a dieta começava entre 400 e 800 calorias e depois ficava em 1000 calorias durante o ano inteiro. Ele Então, zerou a proteína do cara. tinha pouco, tinha 0,8, tinha pouca Tinha proteína. nada. Mas aí tinha polivitamínico, tinha um pouco de fibra. E isso é um trabalho Big Brother, que a gente fala de close field fechado. Por quê? Porque isso mostra que se a gente separar a parte psicológica da parte fisiológica, o corpo responde à restrição calórica. Mas aí, para chegar nessa restrição, você vê a equipe, psicólogo, médico, nutri, educador. Venceu o Psicólogo, psicológico do médico, cara, difícil. nutricionista, uma equipe inteira. Para cuidar dos caras fechados. Então, assim, isso mostra que a restrição calórica, mesmo tendo excesso de carboidrato para muitas pessoas, vai perder peso. Será que naquela época eles tinham medo da proteína, na questão renal, essas coisas? Na verdade. Ou ele só queria mostrar que, que o vilão não era o carboidrato? Não, é porque ele pegou a dieta que ele fazia para o paciente nefropata, que não podia comer proteína. Entendi. Era baixo sódio e baixo proteína. E ele dava arroz, frutas e algumas proteínas. Só que a questão desse trabalho eu queria mostrar para o pessoal que está assistindo, porque muito se discute em macronutriente. Mas quando se joga em perda de peso, fisiologicamente, tirando a parte psicológica, É restrição. é restrição. Deixa eu te Pô, mostrar incrível. um negócio. Posso Doutor- mostrar uma coisa? Pode. Antes, Deixa eu porque só- vou até pedir pro Sim, mas Felipe eu vou só comentar. dar uma apertada em cima disso, porque a galera às vezes se perde um pouco dentro da parte técnica. O que o Dr. Donato está falando, deixa lá, Maurício, por favor. O que o Dr. Donato está falando é muito importante. O que esse estudo, acima de tudo, mostra, pessoal? Que às vezes vocês estão preocupados com quanto vocês estão comendo de carboidrato, de proteína, de gordura para emagrecer, e a base primária realmente é gastar mais e comer menos. Não é, doutor? Assim, hoje se popularizou muito essas informações entre a caloria entra e a caloria sai. A lei da termodinâmica. Tá. Todas as dietas que têm estratégia de perda de peso, está contido esse princípio. Hipocalórica. Você consome menos calorias do que você está desempenhando. Só que daí a gente tem a estratégia de aumentar o gasto calórico pelo exercício. Sem ter como abaixar tanta dieta, que é o que eu prefiro. Você já trabalhar sabe assim. disso. Então, se tem que restringir 500 calorias, 250 de treino, 250 da dieta. Até porque quando você entra muito nesse critério, interfere demais no meu trabalho, porque eu não tenho um atleta que tenha energia suficiente para executar um treino ao alcance do que ele quer. Sim. Então, fazer um treino pesado com cargas grandes e carboidrato muito restrito, Não dá. geralmente você não O que é consegue. importante é que, assim, a parte, vamos dizer, o que restringir. Então, já se sabe que o balanço calórico tem que ser negativo, a base proteica tem que ser boa, Então, aí é um grande dentro problema. da hipocaloria. Então, porque muitas pessoas associam isso à hiperproteína. Mas é por quilograma de peso, então é individualizado. Entendeu? Então, assim, por mais que seja uma dieta para ganho de massa muscular, as pessoas ainda insistem em colocar a proteína muito mais alta do que o 3, carboidrato. 4.0. Exato. Eu queria entender porque bodybuilder coloca 4.0 vezes o quilo corporal. no off, Eu vejo no alguns off, vídeos, cara. eu vejo vídeo de atleta. Minha refeição hoje. Eu tô comendo 400 gramas de arroz, 400 gramas de frango. Meu Meio. Deus, 400 gramas de frango, 50% cara. de proteína na dieta do Agora, cara. Eu tô vê fazendo essa conta. 6 de 400. Aí eu fiz a conta, né? Pô, o cara, não importa se o cara é pesado ou leve. Eu fiz a conta, eu falei assim, esse cara pesa mais ou menos. Eu falei assim, cara, 4.0. Não, e quando Aí faz- você pergunta pro cara, mas eu tô sob esteroide.
2.0 é para o indivíduo natural. Eu não preciso disso. Eu tô com esteroide, eu tô com 1 grama de hormônio por semana. Eu tenho sintetizadores. Será realmente que ele tem, que o esteroide consegue dobrar a sua capacidade de absorção de proteína, doutor? Não tem relação direta com a absorção proteica. Não tem. Já tem trabalho mostrando que Então, a quantidade de testosterona plasmática não tem correlação com a absorção. Se eu fizer um CPK de 7.000, usar 4 gramas de proteína, não vai fazer essa diferença. Na verdade, o que acontece? No off, quando a gente está falando de ganho de massa magra, existe a relação caloria não nitrogenada. Quanto você come de carboidrato para cada quanto você come de proteína. Como você sabe que tem metabolismo acelerado, se eu te der uma dieta hiperproteica, você fica mais acelerado ainda. E Sim. não sobe de peso. E não tenho, e tenho muito mais saciedade. Exatamente. E a regra 4:1 é sempre bem-vinda, né? 400 gramas de carbo para Sim. 100 gramas de proteína. Esse é o Agora, off do cara. O que é Exato. importante também? Quando a gente fala proteína por quilo de peso, o pessoal fala assim, tá, e se eu tenho um obeso de 120 quilos e eu tenho um bodybuilder de 120 quilos? Pode ser por quilo de peso? E aí entra uma fórmula que normalmente o nutricionista esportivo usa, que é a fórmula de Cunningham, que faz a correção por quilograma de massa muscular. Aí sim. Então pensa um cara que tem 100 quilos, 120 quilos e é obeso, e que tenha, sei lá, seus 50 quilos de massa muscular comparado para um cara que tem 90 quilos de massa muscular. Imagina um cara que tem 120 comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso, por 120, 480. Quanto que ele está comendo em relação ao que ele realmente tem de massa muscular? Ele está fazendo a urina mais cara do mundo, tá? Agora, o que eu vou te mostrar? Você vai gostar disso. Põe na página 50 aí, Maurício. 50 não, 40, por favor. No slide 40. Vai descendo aí. Exatamente. Tá aqui o seu trabalho do Lancha Júnior e do Gualano. Ah, moleque, parece que a gente combinou. Sim, mas não combinamos. Não combina, mas é porque quando a informação é verídica, de qualidade, feito por pessoas competentes, acaba conflitando mesmo em zero. É sempre concordante, nunca conflitante. Esse é o trabalho que o Felipe falou sobre a lesão renal, suposta lesão renal em paciente que tem um rim só e que consumiu proteína. Agora, volta para mim, por favor, Maurício, no slide 33, por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente está falando aqui até a ordem dos alimentos, ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Alpana Shukla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, tá, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Isso Independente é uma coisa de... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Ah, demora mais para digerir, demora menos para digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que a absorção de macronutrientes, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo. Por quê? Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Estou mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia Isso, alta. exatamente. Então, algumas pessoas elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila, para ele normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. Para mim, é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz. Posso levantar? branco. Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Você vai me deixar sozinho, né, viado? Não, eu já Beleza. volto rapidão. Doutor Aí- Donato é juvenil ainda nessas coisas. Aí o que É o primeiro acontece? longo prazo. O que o Alpana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento, Que é o desse chip equilíbrio. que você já usou. Sim, exatamente. Para ver aquele chip era para ver a glicemia só, né? Mas aqui ele estava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece e vamos comer os dois juntos para ver o que acontece. O que é genial do trabalho do Alpana Shukla? É genial, porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão, o cara dá um sanduíche para a pessoa. Ou seja, se ela morde o pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então, realmente não tem como fugir. E o que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe?
Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem você tem valores menores de glicemia pós-prandial, mostrando o quê? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então a nutrição ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você está comendo ela interferir. Então com a carne é sempre. diferente. Não dá pra gente sentar que nem tem uma galera que fala não, é a mesma coisa comer isso, daquilo. Não é. Não é porque não são as mesmas pessoas e nem a mesma pessoa em condições diferentes tem a mesma reação. Não, a microbiota, ela faz isso que o Muzi está falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia e o biscoito subiu. Então, cada um aqui da mesa Vai responder de uma forma. de uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da avó quando falava para você comer a salada antes? Pra forrar? Exatamente. Pra mim, até hoje. Que eu escuto Fala aí, isso. Maurício. E você não faz, né, Maurício? Não, eu como antes salada. Saladinha para dar aquela Perguntas, forrada. Mauricião? Eu como antes salada pra ver se dá uma saciada. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.